Sejam bem-vindos à série O Direito e a Moeda da Nova Ordem Mundial. Nesta série, desvendaremos juntos como serão o direito e a moeda da nova ordem mundial que está gradativamente sendo construída. Toda esta série está baseada no livro O Direito e a Moeda da Nova Ordem Mundial, que foi escrito antes do surgimento do Bitcoin, porém que já previa a criação de uma moeda transnacional que não fosse emitida por nenhum estado. Meu nome é Fernando Lopes, eu sou um advogado com mais de 10 anos de experiência na área e que já possui 3 artigos publicados na revista da Procuradoria-Geral do Banco Central, um deles falando justamente sobre moeda mundial. Talvez hoje você já seja um juiz de direito, já tenha um doutorado na USP, mas talvez você não saiba o que é o direito. Por isso, eu convido você para ficar até o final deste vídeo, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que nós vamos ver aqui. Porque a primeira aula será sobre o que é o direito. Se nós pretendemos entender como será o direito da nova ordem mundial, nós precisamos antes saber o que é o direito. E essa pergunta precisa ser feita do ponto de vista ontológico. Nosso sistema será da seguinte forma: iniciaremos lendo um trecho do livro O Direito e a Moeda da Nova Ordem Mundial e depois nós vamos conversar, vamos nos aprofundar juntos sobre o tema. Porém, a leitura é indispensável. O tema ele faz parte do 3º capítulo do livro e ele inicia com a seguinte reflexão: para se chegar próximo a uma resposta para essa intrincada questão, deve-se em primeiro lugar reconhecer que os fenômenos físicos não surgem etiquetados como fatos jurídicos ou antijurídicos, sendo o ser humano que, partindo de determinados critérios, classifica um fenômeno físico como sendo ou não antijurídico. Um pedaço de terra, portanto, ao contrário do que Nozick supõe, não surge com o nome de seu proprietário. Sendo assim, impende-se reconhecer que, para que um fenômeno possa ser classificado como um fato jurídico ou antijurídico, é necessário que alguém realize um juízo a partir de certos critérios. O que nós estamos falando aqui? Por exemplo, quando nós falamos sobre propriedade, o direito de propriedade, as pessoas pensam que propriedade é uma coisa que sempre existiu desde o início dos tempos, o que é uma verdadeira falácia. Nenhum pedaço de terra surge com o nome do seu proprietário. Ao contrário, por meio de determinados critérios, nós classificamos um pedaço de terra como sendo propriedade de alguém. Porém, isso não ocorre na natureza. Então aqui nós já começamos a entender um pouco que o fenômeno jurídico, ou seja, o que é o direito não é um fato natural. Mas vamos continuar um pouco. Há que se diferenciar, no entanto, entre o fenômeno físico interpretado segundo critérios estritamente linguísticos, que poderia ser, por exemplo, um terreno de 300 metros quadrados, a interpretação desse fenômeno segundo critérios econômicos e a interpretação deste mesmo fenômeno segundo critérios jurídicos, tal como explica Paulo de Barros Carvalho. O que o Paulo de Barros Carvalho, que é um grande professor de direito tributário, está falando aqui? No âmbito destas investigações, chegaremos à conclusão de que os fatos, assim como toda a construção de linguagem, podem ser observados como jurídicos, econômicos, antropológicos, históricos, políticos, contábeis, etc. Tudo dependendo do critério adotado pelo corte metodológico empreendido. Existe interpretação econômica do fato? Sim, para os economistas. Existirá interpretação contábil do fato? Certamente, para o contabilista. No entanto, uma vez assumido o critério jurídico, o fato será única e exclusivamente fato jurídico e, claro, fato de natureza jurídica, não econômica ou contábil, entre outras matérias. Isto aqui tem extremos efeitos práticos. Não é uma questão, não é uma elucubração, não. Quando você se depara com um determinado fato, você precisa verificar os critérios, e é nessa análise dos critérios, muitas vezes, que você vai achar a solução para o teu cliente.
Mas para isso você precisa ter essa visão aprofundada do direito. Então nessa primeira aula, o que a gente já começa a perceber? Que o direito ele está baseado em critérios. Esses critérios são aplicáveis a partir da interpretação de um fato. E quando nós aplicamos esses critérios, nós fazemos um juízo a partir da interpretação desses critérios. E isso, voltando lá no exemplo de um pedaço de terra. O que faz aquele pedaço de terra ser propriedade? Muitas vezes você vai ter que verificar esses critérios e é aí que você vai achar a saída para o seu problema. Então, dando continuidade, portanto, um terreno de 300 metros quadrados apenas será uma propriedade se o direito, concebido como a instituição das instituições, olha que interessante aqui então, nossa pergunta é o que é o direito? Aqui nós já damos uma resposta ainda inespecífica, mas já interessante. Direito à instituição das instituições. Constituir um direito de propriedade sobre ele. Então existem normas que nós chamamos de normas constitutivas, que vamos ver mais à frente, que são utilizadas justamente para constituir os fatos institucionais como o direito de propriedade. Então de nada adianta você, como estudante de direito, pegar o código civil e sair lendo esse código como um desesperado, se você não entende este fenômeno, que aquele direito de propriedade que está no Código Civil, ele passou antes por um processo de constituição. E esse processo de constituição é que nós começamos a estudar. Na verdade, ainda estamos num nível até mais abstrato. Estamos falando do próprio direito que cria a possibilidade de criação do direito de propriedade. Nesse sentido, é necessário diferenciar os fenômenos que acontecem no mundo, ou seja, os objetos da experiência, dos critérios que nos são disponibilizados para interpretar esses mesmos objetos e que orientam o homem quando este constitui o fato jurídico a partir da afirmação de um juízo. Esta distinção aqui é, por exemplo, utilizada por Jürgen Habermas, mas não é exclusiva dele. Vamos falar um pouco sobre a influência, né, quem influenciou Habermas. Mas vamos lá. Jürgen Habermas trabalha com a distinção entre fatos e objetos da experiência. Os fatos seriam os enunciados linguísticos sobre as coisas e os acontecimentos sobre as pessoas e suas manifestações. Os objetos da experiência são aquilo acerca do que fazemos afirmações, aquilo sobre o que emitimos enunciados. Deriva dessas observações que o status dos fatos é diferente dos status dos objetos a que se refere. Com los objetos hago experiencias, los hechos los afirmo. No puedo experimentar hechos ni afirmar objetos ou experiências com los objetos. Está em espanhol aqui. E para finalizar aqui, há também um destaque do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Destacando o papel constitutivo da afirmação de um juízo para o surgimento do fato, também se manifesta Tércio Sampaio Ferraz Júnior, é preciso distinguir entre o fato e evento. A travessia do Rubicão por César é um evento, mas César atravessou o Rubicão é um fato. Quando, pois, dizemos que é um fato que César atravessou o Rubicão, conferimos realidade ao evento. Fato não é, pois, algo concreto, sensível, mas um elemento linguístico capaz de organizar uma situação existencial como realidade. O que a gente sintetiza dessas afirmações aqui? Existe uma preocupação muito grande para fazer um filtro anterior até do que nós começamos a fazer. Ou seja, distinguir aquilo que estaria na experiência daquilo que passa a existir a partir de uma transformação linguística. No momento que eu já faço uma interpretação, porque a própria aplicação da linguagem sobre uma experiência, eu já passo a ter uma interpretação. Então, para nós não irmos muito além, porque aqui ele vai falar sobre a raiz, e por que eu disse para você que pode ser que você seja juiz, que talvez você ainda não saiba, não tenha analisado a questão sobre essa perspectiva. Porque essa é uma perspectiva filosófica, baseada na filosofia da linguagem, por exemplo, desse grande filósofo Peter Stresson, mas também o John Searle, nós falamos ali, regras constitutivas. O que nós então, para finalizar essa primeira aula, vamos seguir? Temos que, qual que é a síntese? É que o direito, ele em princípio ele nos dá critérios para que nós possamos, a partir desses critérios que são nos dados pelo direito, que nós vamos ver mais à frente, nós possamos constituir os fatos jurídicos. Há uma série de regras, há uma série de critérios que o advogado, o juiz, ele precisa entender muito bem,
Porque do contrário, quando ele vai interpretar uma situação, ele muitas vezes deixa de ver pontos ali, e é justamente nesses pontos que está muitas vezes a solução para o problema que ele precisa resolver. O livro, como vocês já devem saber, está à venda no site Direito e Moeda Mundial.com. É muito simples, basta você ir no site, adquirir o livro e todas as demais aulas estarão baseadas nele. Mas nós vamos apenas passar para outra etapa após nós termos um entendimento completo do que de fato é o direito. Que nós queremos trazer aqui para vocês conhecimento consistente sobre esse fenômeno da reconstrução da nova ordem mundial, que é um fenômeno complexo e que tem implicações práticas, econômicas, vai fazer você ganhar dinheiro, caso você goste de pensar dessa forma, vai fazer com que você seja um advogado melhor, um melhor economista, consiga perceber as coisas um pouco além do senso comum e das matérias jornalísticas. Grande abraço.